Bom dia e bem-vindo à Astronomia Meio-Dia de hoje. O palestrante vai ser o professor Jorge Melendez. Ele obteve o seu mestrado no INPE e depois o doutorado aqui no IAG. Fez postdoc no Caltech, na Austrália e no Portugal. E dal 2010 é professor aqui no IAG. E hoje vai falar sobre como inventar astrofísicos. Muito obrigada. E eu vou passar a lista de presenças. Se você não está recebendo o e-mail do Astronomia Meio-Dia e quer receber, por favor, escreva em sua mail de um jeito claro. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Eu achei importante falar um pouco sobre a carreira de astrofísico, porque muitas vezes os alunos eles apenas percebem bem mais para frente, né, que eles não estão conseguindo atingir determinados objetivos, né? Então, é importante, eu acho que já na graduação, tentar desenvolver determinadas qualidades. Se você está no mestrado, no doutorado, ainda não é tarde, pode tentar começar agora, já logo. E se você está no pós-doutorado também, né, pode tentar já logo começar a desenvolver algumas qualidades importantes, especialmente se você almeja fazer algum estágio fora, né, talvez o doutorado nos Estados Unidos ou na Europa, ou um pós-doutorado no exterior, né? Para isso, geralmente é um processo bem competitivo, né? Não é só você que está querendo fazer pós-graduação. Tem muitas pessoas, né? Especialmente se é numa universidade no exterior, né? Vai ter muita competição. E o mesmo para um pós-doutorado, né? Especialmente se for fora, vai ter muitas outras pessoas competindo com você. Agora, muitos de vocês são alunos de graduação, então vocês sabem que não é fácil, né? Bolsas, né, para alunos de graduação são muito baixas, apenas 400 reais, né? Uma ajuda de custo bem baixa mesmo. Isso começa a melhorar, né, conforme você vai desenvolvendo a carreira. Já no doutorado, por exemplo, na CAPES, CNPq, pouco mais de R$ 2.000, e na FAPESP em torno de R$ 3.000 a bolsa, né? E começa a ficar melhor já ainda mais no pós-doutorado, né? Aí já está entre 4.000 se for uma bolsa da CAPES ou do CNPq, e um pouco mais de 7.000 se for da FAPESP, que é um valor bastante bom, porque não paga impostos, né? É livre de impostos. E, aliás, para alguém que quer uma vaga de professor, é praticamente quase o mesmo, é bem próximo do valor da bolsa da FAPESP, porque tirando os impostos, né, um professor que está começando vai ganhar R$ 10.000, daí você tira todos os impostos que são descontados, vai ganhar quase igual que um pós-doutoral da FAPESP, né? Então, essas bolsas da FAPESP são bastante boas, né? Ok, se vocês têm interesse em fazer uma pós no exterior, vai precisar muito provavelmente duas cartas de recomendação, né? Vai precisar, bem provavelmente, fazer o exame de inglês, né? TOEFL, Cambridge, algum exame que seja aceito pela instituição. E em algumas universidades americanas é exigido o GRE, um exame geral de conhecimentos, ou algumas instituições exigem também o GRE em física, tá? Isso depende de cada instituição. Harvard, por exemplo, atualmente já não exige mais o GRE em física, né? Austin, a Universidade de Austin, de Texas, em Austin, não exige mais o GRE em física, né? Tem várias universidades que estão deixando de exigir o GRE em física, outras ainda exigem. Então, depende de cada
universidade. Né? Cada universidade tem seus critérios. Eu tenho um pouco de experiência sobre isso, porque alguns dos meus alunos já fizeram pós-graduação fora. Por exemplo, o Ivan Ramírez, ele foi meu aluno de graduação. Ele foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E já há muito tempo, isso foi em 2003 que ele foi fazer pós lá nos Estados Unidos. E mais recentemente, né, há apenas 2 meses atrás, o Leonardo, ele fez mestrado aqui no IAG e ele tentou em vários lugares nos Estados Unidos e na Europa e conseguiu uma posição para fazer doutorado em Geneva, né, lá na Suíça. Então, baseado, né, nessa experiência, né, eu vejo que geralmente são solicitadas ou uma carta de recomendação bem geral, né? Ou seja, você descreve apenas as características do candidato, ou às vezes uma carta de recomendação bem específica, né? Tipo, avalie nesses quesitos, né? Ou às vezes ambas. Tá? Eu coloquei aqui alguns dos quesitos que geralmente são avaliados para vocês terem uma ideia. Não necessariamente todos esses serão exigidos na carta de recomendação, mas para vocês terem uma ideia, né? Então, e isso também, a forma de você qualificar, quantificar, né, varia, tá? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia, né? Então, se você não sabe, coloca não sei, simplesmente, abaixo da média, né? Se é um aluno médio, né? Se é acima da média geralmente quer dizer se está no top 25%, né? Ou seja, um aluno médio seria que está entre a média, né, até 25%, né? Até 75%. Um aluno assim excelente seria que está no top 10%. E um aluno excepcional no top 5%. Não estou falando apenas de notas, tá? Notas nas disciplinas. Tá? Como vocês vão ver, são diferentes itens que são avaliados. Né? Isso aqui pode ser avaliado por um professor, né? Alguma disciplina que vocês fizeram, né? A sua habilidade intelectual, se vocês têm, né, intuição para resolver problemas, redação. Redação é super importante. Olha, para mim, né, quando eu seleciono um aluno na pós, para mim a redação é fundamental. Né? Eu prefiro um aluno que talvez não seja um expert em programação, né, que saiba, sei lá, tem que saber um pouco, né, mas talvez eu prefiro alguma pessoa que tenha uma redação mais razoável do que alguém que seja um gênio em programação, por exemplo. Na verdade, eu teria que avaliar diversas qualidades, né? Mas pessoalmente eu preferiria desse jeito. Né? Falar em público é importante, o tipo de público é diferente, né? Pode ser público no geral, pode ser público, dar um seminário da disciplina, apresentar algum trabalho de laboratório, né? Então existem diferentes tipos de público, né? No geral, né? Falar. Né? Preparação acadêmica, isso certamente pode ser avaliado por algum docente. Né? Tem mais itens, habilidades ou pelo menos potencial para pesquisa. Né? Será que o aluno já conhece alguma ferramenta de programação, né? Por exemplo, Python, ou sei lá, algum software específico para redução de dados astronômicos, o IRAF, né? Ou sei lá, alguma ferramenta de tratamentos de dados, né? Bases de dados, existem muitas ferramentas que são usadas na pesquisa em astronomia. Então, mesmo que o aluno não tenha conhecimento dessas ferramentas, pelo menos qual que é o potencial do aluno. Pesquisa é fundamental. Na pós-graduação, você vai fazer, sei lá, 40% do seu tempo em aulas e 60% do seu tempo
para pesquisa, no mestrado, né? No doutorado, o tempo que você vai ter em aulas, provavelmente vai ser da ordem de 20% em aulas, ou até menos, 20, 10 a 20% em aulas. Isso já depende de cada instituição. E 80% em pesquisa, né? Por isso que é importante essa avaliação sobre o potencial de pesquisa do aluno, né? Independência, que tão independente seja o aluno, né? Se precisa de muita ou pouca orientação ou não, né? Alguns alunos precisam mais apoio do que outros. Motivação, né? Isso aqui é super importante. Que tão motivado está o aluno. Maturidade. É maturidade mesmo em português? Maturidade, né? Responsabilidade, né? Será que esse aluno vai realmente terminar um determinado projeto ou não, né? Imaginem que você pede carta para um docente, né? Você fez, sei lá, Match 3, né? Matemática 3, cálculo, né? Cálculo 3. Putz, se você nunca entregou uma lista, o que esse docente vai falar sobre você, responsabilidade, né? Vai ser complicado, né? Teaching ability, isso geralmente é solicitado, nem sempre, mas às vezes é solicitado nos Estados Unidos, especialmente se a bolsa não for de pesquisa. Se for uma bolsa de pesquisa, né, se tem um orientador e dentro do projeto do orientador vai ter uma verba para a sua bolsa, então tudo bem, você nem precisa dar aulas. Mas nos Estados Unidos, boa parte dos alunos na pós-graduação vão ter que fazer algum tipo de monitoria, né? O TA, Teaching Assistant. Então, para algumas aplicações vai ter esse quesito aí de avaliar esse item, né? Teaching Ability. Às vezes é solicitado também na carta, né, do docente, falar alguma coisa sobre o caráter ou a personalidade do aluno. Nem sempre, mas às vezes é sugerido, né? E aí o docente tem liberdade de incluir ou não, né? Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, como ter uma carta de recomendação, né, para fazer uma pós fora? Obviamente, você vai solicitar um docente onde teve um bom desempenho em alguma disciplina que realmente você foi razoavelmente bem, né? Então, esse pode ser um docente no qual você vai solicitar uma carta de recomendação, né? Você não vai solicitar carta de recomendação na pior disciplina, né? No seu pior desempenho, né? Mesmo que o docente seja muito famoso e você acha que talvez pode influenciar, não adianta, né? Se você for mal, o docente não pode mentir, né? Então, se você fez iniciação científica, né, ou um trabalho de conclusão do curso, né, eu acho importante que aqui na astronomia é obrigatório, né, o TCC. Alguém sabe? Obrigatório, né? Tá, então, mas imagina na física. Na física não é obrigatório o TCC, que eu saiba, né? Então, o pessoal da física, eu acho que seria importante, como eles não vão ter essa experiência de pesquisa, eu acho importante que eles, mesmo que não tenham uma bolsa, se tiver melhor, né, fazer algum tipo de iniciação científica, né? Aqui na astronomia, pelo menos, vocês são obrigados, porque vai ter o TCC, né? Mas fora do TCC, vocês podem pensar, porque o TCC é no último ano só, né? Vocês já no terceiro ano já podem estar pensando em fazer alguma iniciação científica, né? Ou algum estágio de cultura ou extensão, né? Divulgação, se envolver em algum tipo de atividade fora de apenas as aulas, né? Em qualquer caso, é sempre importante mostrar responsabilidade e esforço dentro das suas possibilidades, né? Sem chegar a prejudicar sua saúde, lógico. É importante mostrar esforço, porque talvez você não está indo bem em um determinado quesito, mas se o docente perceber que você está se esforçando, melhorando, né, aí pode fazer uma carta que seja um pouco mais favorável para você, né? Tipo, olha, um ponto fraco do estudante, né, é a sua redação,
porém, ele está fazendo esforços para melhorar. Então, você pode tentar amenizar isso um pouco, né? Mesmo que a redação do aluno não seja muito boa, né? Mas se você está vendo que ele está progredindo, né? Você pode pensar, ok, esse aluno está progredindo, esse aluno vai, eu tenho certeza que ele vai ter uma redação mais razoável no futuro, né? Então, se você não está indo bem, tente, né, se esforçar. Agora, vamos no caso mais específico do pós-doutorado, que na verdade também vocês têm que olhar um pouco isso, porque se vocês vão... Eu estou falando aqui apenas da carreira acadêmica, tá? Existem outras maneiras nas quais uma pessoa que tem formação em astrofísica, né, poderia se desenvolver, mas estou falando aqui mais da área acadêmica. Né? E, lógico, se vocês vão fazer pós-doutorado, precisam fazer primeiro uma pós-graduação. Né? Então, os quesitos que vão ser avaliados no pós-doutorado, é bom que vocês já estejam sabendo, porque assim, na hora de chegar na pós-graduação, vocês já sabem que qualidades são importantes de serem desenvolvidas. Né? Então, para pós-doutorado, vai ser importante 2 ou 3 cartas de recomendação. No pós-doutorado, já não existe isso aqui de fazer uma avaliação qualitativa. Tá? Não vai ter uma tabelinha online para, né, para a pessoa ir, para o professor ir preenchendo. Né? Isso não existe. É apenas uma carta. Tá? A gente está aqui um pouquinho em desvantagem no Brasil, na América Latina no geral, porque as cartas, no geral, as cartas dos docentes aqui, e em alguns países da Europa também, tipo na Suécia, né? As cartas, né, dos professores não são tão boas quanto as cartas dos americanos. Eles vão, um professor, né, americano vai falar, this is the best student, vai usar todos os superlativos possíveis, né? Vai tentar vender o aluno assim ao máximo, né? O que não necessariamente vai ocorrer com uma carta aqui de um professor, né, na América Latina. E também aqui na América Latina e em alguns países da Europa, não sabem muito bem como escrever uma carta para uma instituição americana. Né? Eles estão acostumados a outro tipo de carta. Né? Tem que ter muitos exemplos. Né? Ou seja, não basta apenas dizer o aluno é responsável. Né? O aluno, sei lá, deixa eu ver alguma qualidade aqui. Ou o aluno, né, motivado, independente. É importante dar sempre exemplos, né? Senão essa carta não serve para muito. Né? Ok, então precisa de umas 2 a 3 cartas de recomendação. As melhores vagas são muito competitivas e você precisa de algumas qualidades adicionais àquelas que geralmente se almejam na pós-graduação no exterior. Em relação a isso, também eu tenho certa experiência, porque eu já fiz assim, seleção internacional de pós-doutorandos, né, e também recomendei pessoas para fora. Né, o caso de uma das minhas primeiras pós-doutorandas aqui no IAG, a Tala Monjo, ela fez doutorado na Indiana, fez um pós-doc comigo aqui no IAG, e atualmente é técnica no Instituto do Telescópio Espacial Hubble. Né. O Marcelo, ele foi meu aluno de doutorado, né? Ele está fazendo pós-doutorado atualmente no LNA e ele está tentando sair fora, ele quer fazer um pós-doutorado no exterior também. Então eu estou escrevendo cartas para ele. A Megan, que não é exatamente minha aluna, mas é quase minha aluna, é uma aluna da Universidade de Chicago, que eu orientei informalmente, e ela conseguiu uma posição de postdoc no Flatiron Institute, e por aí vai. Né? O Lourenço fez doutorado lá no Rio de Janeiro, agora está fazendo postdoc. Desculpa, o Lourenço fez doutorado na Itália, na Firenze. Né?
em Firenze. Lourenço fez doutorado na Florença, fez pós-doutorado aqui no IAG e agora está fazendo um outro pós-doutorado em Monas. Né? O João é meu aluno atual de doutorado. Em algum momento, né, daqui a 2 anos, ele vai ter que procurar um pós-doutorado aqui no Brasil ou no exterior. Né? E o Diego, ele fez doutorado no Valongo, atualmente está fazendo pós-doutorado aqui, né? E talvez no futuro vai ter algum outro tipo de posição. Né? Alguém sabe o que é isso aí? Você sabe, você tem que saber, come on. Mas alguém de vocês sabe o que é isso aí? Any guess? Please, tell us. Pedra. A pedra de mármore. Mas para Michelangelo é isso aí. Não é apenas uma pedra de mármore. Então, alguns de vocês talvez estejam nesse estágio. Né? Quem está começando agora, né, está começando a desenvolver as suas qualidades na graduação ou na pós-graduação. Né? Isso aqui é o que é? Você sabe também? Alguém sabe? Mas qual? Yes. Quem falou? Qual é o seu nome? Inês. Um diamante. Perfeito. Né? As escolhas que você faça durante a sua vida podem levar a você a ser uma pessoa melhor. Né? Bom, todo mundo sabe o que é isso. Né? Come on. Arroz. O que combina com arroz? Feijão. Arroz combina com feijão. O que mais combina com arroz, com feijão? Ok? What? Frango. What else? Couve. O que mais? Ninguém gosta de farofa aqui? Quem gosta de farofa? Então, farofa também. Frango. O que mais? What else? Ninguém come carne aqui? Então, quando eu falei aqui das diferentes qualidades, né, que são almejadas, você não necessariamente vai ter todas elas. Né? Então, é importante vocês irem adquirindo essas diferentes qualidades. Né? Tem coisas que vão ser complementares, né, que você vai ir adquirindo, pode ser através do seu supervisor, do seu orientador, de algum professor, de algum colega, né, por que não? Né? Não existe uma pessoa assim perfeita. Né? Por exemplo, eu tenho aqui o Martin Asplund, né, um dos astrônomos mais famosos no mundo. Né? O meu segundo pós-doutorado eu fiz com ele. Né? E eu aprendi muito com ele. Né? Eu aprendi muito em, por exemplo, como escrever projetos, né, de observação. Aliás, quando eu estava na Austrália, 100% de nossos projetos foram aprovados. Telescópio de 6 metros, 8 metros, 10 metros. O que é uma coisa assim rara, né? Se você pergunta a qualquer astrônomo do mundo, né, no geral, a taxa de projetos aprovados, no geral, não passa de 30%, geralmente, né, assim na média. Mas a gente junto, né, se complementava muito bem. Eu conheço muito bem das observações, tenho uma boa base teórica, não conheço tão bem quanto ele a teoria, né, ele é o experto mundial, mas a gente se complementava muito bem. Né? Que nem arroz e feijão, né? Eles se complementam
bastante bem, né? Então, são coisas que você vai desenvolvendo, né, ao longo da sua carreira. Mesmo na graduação, né? Nossa, na graduação, muito do que eu sou agora são coisas que fui aprendendo na graduação, né? Na graduação, eu não fazia apenas as aulas, né? Não era só tentar tirar boas notas nas diferentes disciplinas, né? Eu aprendi muito com essa professora na graduação, com a professora Maria Luisa, e são coisas que até agora são muito fortes, né? Para mim, toda universidade, né, tem que ter não apenas o ensino, mas certamente também a pesquisa e a divulgação, né? Tentar retribuir um pouco para a população, né? Ao final das contas, universidades como a USP são todas financiadas com dinheiro público, né? Então, uma coisa que eu gostava muito na graduação era sair para observar fora. Lá em Lima não é como aqui em São Paulo. Em São Paulo temos um bom número de noites com céu aberto. Não é perfeito, né? Porque tem um pouco de poluição luminosa, mas pelo menos você consegue enxergar algumas constelações, alguns planetas, né? Lá em Lima não. É bem difícil observar qualquer coisa. A lua só, né? A lua, putz, isso aí é fácil. Então, o que a gente fazia, geralmente, era sair para as montanhas. A gente pegava um ônibus, saía para as montanhas, né? Fazia um acampamento e ficava lá olhando as estrelas, né? Uma coisa mais romântica, né? Fazer astronomia. Bom, eu aprendi bastante com a professora Maria Elisa, mas não apenas com ela, né? Com todas as pessoas com as quais me tenho relacionado de alguma outra maneira. Alguma coisa, né, eu tenho aprendido na minha vida. E até com meus alunos, né, o próprio Ivan, que eu orientei na graduação, ele tem me ensinado coisas também. Ele faz algumas coisas melhor do que eu, né? Por exemplo, ele programa. Eu sou assim, eu tenho um nível de programação razoável, tá? Não sou ruim, não. Mas o Ivan, nossa, ele é excepcional. Se eu tivesse que avaliar o Ivan nessa tabelinha, eu colocaria ele como truly exceptional, né? Um cara que realmente, né, sabe programar, né? Mas a gente se complementa, né, em diversos aspectos. Por exemplo, talvez eu tenha um big picture um pouquinho melhor do que ele, né? Como que as diferentes... Talvez agora já a gente já está quase igual, né? Mas como que as diferentes, como que a sua área específica de pesquisa, né, se encaixa num contexto mais global, né? Que é importantíssimo quando você escreve projetos. Ele chegou a ter um grupo lá em Texas, enquanto ele fazia pós-graduação, ele tocava num grupo, né? Chegou a tocar em barzinhos lá em Austin. Austin é um lugar bem legal, se você gosta assim de tocar música, é bastante legal para você pensar fazer uma pós-graduação. Eu também toco, mas não chego no nível do Ivan, né? Então, você tem que tentar sempre, né, aprender de outras pessoas, né? E falando aqui em cultura, temos aqui uma pintura muito famosa. Por favor, algum de vocês tem que conhecer o nome dessa pintura? Tá. Alguém mais? Tarsila. Sim. E o que representa isso? Sim. Qual que é outro nome da pintura? Antropofagia. Antropofagia. O que é antropofagia? Alguém sabe? Comer gente. É isso? O que é antropofagia?
Yes. Yes. Perfeito. Né? Essa é a diferença entre a antropofagia e canibalismo. Né? Antropofagia, o pessoal, não era só porque o cara era um canibal, né? Era porque tentava absorver os conhecimentos, né, os valores de outras pessoas. Então, eu peço para vocês não serem canibais, lógico, mas serem, né, antropófagos, tentarem absorver o conhecimento, né, os valores, as qualidades de outras pessoas. E não apenas no aspecto acadêmico. Né? Aqui, São Paulo é uma cidade que tem muitos problemas, mas também uma cidade excepcional. Tem muitas coisas para fazer, né, fora do ambiente acadêmico, culturalmente. Se você gosta de bossa nova, de samba, de rock, de tirar fotos, de arquitetura, nossa, tem um monte de atividades para você relaxar um pouco fora do aspecto estritamente acadêmico. Né? E durante a carreira de vocês, eu aconselho sempre tentar, né, almejar o mais alto possível. Isso aqui é um peruano chamado Jorge Chávez. Né? Ele falou, ele foi a primeira pessoa que cruzou os Alpes. Né? Você sabia? Não? Ele foi a primeira pessoa que cruzou o Alpes. Ele falou: aconteça o que acontecer, né, vocês me encontrarão do outro lado dos Alpes. E ele conseguiu. Conseguiu. Morreu, mas conseguiu. Na verdade, ele chegou vivo. Ele chegou vivo, mas teve um acidente bem no finalzinho. Tá? Ele viveu por mais alguns dias e morreu depois. Né? Mas quando ele estava falecendo, ele falou o seguinte: acima, sempre acima, né? Até alcançar as estrelas. Né? E o que a gente está fazendo agora, né? Temos exploração espacial, naves espaciais. Então, eu acho que você sempre tem que pensar desse jeito, né? Tentar sempre de ir além. Ok, uma carta de recomendação. É importante que vocês saibam o que é escrito, né, numa carta, porque vai ser uma carta sobre vocês. Né? Então, o professor, o pesquisador, na carta tem que explicar a relação com o candidato. Tá? Quanto tempo conhece o candidato? Eu conheci por 3 meses durante essa disciplina. Né? Qual que é a relação? Né? Orientou numa IC, foi um trabalho de cultura e extensão, foi alguma disciplina. Né? Então, isso tem que ser detalhado na carta. Né? É importante, como já mencionei, personalizar a carta com diferentes exemplos. Tá? Descrevendo as diferentes características, porque se isso não for feito, tá? Se assume que o candidato talvez não tenha essa qualidade. Tá? Tipo, se eu não falar nada sobre a redação do candidato, a pessoa que ler a carta, né, como eu omiti essa informação, a pessoa que está lendo a carta pode pensar que o candidato talvez tenha uma redação tão ruim que eu nem falei disso. Né? Ou talvez eu não saiba, simplesmente talvez eu não saiba. Né? Então, sempre, isso aqui é uma dica mais para os docentes aqui, né, que escrevem as cartas. Sempre tentar escrever cartas detalhadas e com exemplos. Agora, não necessariamente todas as características vão ser avaliadas. Por exemplo, o desempenho na graduação não é assim tão relevante para uma posição de pós-doutorado, por exemplo. Né? Isso vai depender muito do tipo de posição. Se vai ser uma posição apenas para fazer uma coisa assim bem técnica, né, num determinado projeto, ou se uma posição assim que requer você mesmo desenvolver suas próprias ideias. Isso já depende de cada posição.
E agora, se você... É difícil assim que todas as pessoas sejam bem avaliadas em todos os quesitos, né? Embora os americanos, eles tentem sempre escrever as cartas, tentando sempre falar o melhor possível dos seus ex-orientados. Né? Por isso, né, em resumo, não existe assim uma pessoa perfeita. Embora as cartas dos americanos tentem, né, nos fazer pensar isso, de que esse aluno é perfeito, né? Não existe isso. Né? Pelo menos eu não conheço assim uma pessoa que seja assim, putz, um cara que sabe programar perfeitamente, né? Que saiba, sei lá, dançar samba perfeito. Sei lá, não existe assim uma pessoa, pelo menos eu não conheço uma pessoa perfeita em todos os aspectos. Né? No entanto, também não é bom que você tenha uma avaliação ruim em todos os quesitos. Você tem que tentar se destacar em alguns quesitos, ou pelo menos não ir mal em todos os quesitos. Né? Imagina, quem que vai contratar uma pessoa que foi mal avaliada em todos os quesitos? Né? Então, pelo menos em alguns desses quesitos, você tem que se tentar destacar. Né? Então, os exemplos que eu vou mostrar a seguir, eles são baseados em cartas reais, tá? São exemplos reais. Alguns exemplos de algumas das cartas que eu recebi e achei bom compartilhar com vocês, né? Para que vocês saibam como são feitas as cartas de recomendação. Então, sobre o desempenho acadêmico, né? Tipo, vocês pediram para um docente, né, fazer uma carta. Logicamente, vocês vão solicitar isso numa disciplina que vocês foram muito bem. Né? Então, o docente pode falar, né, yes, ele tirou A, por exemplo. Ele foi muito bem, né? Ele foi super bem. Né? Vejam que o desempenho acadêmico aqui é apenas um item. Né? Então, aulas, disciplinas, é apenas um item, né, dos diversos itens que eu vou mostrar agora. Qual que é o background para a pesquisa? Né? Será que se a pessoa realmente sabe um pouco sobre a sua área de pesquisa? Né? Ou seja, imagina alguém que está trabalhando em espectroscopia de estrelas, em composição química de estrelas, e que não saiba absolutamente nada sobre as atmosferas estelares. Tem que saber alguma coisa básica, pelo menos, né, sobre as atmosferas estelares. Então, algumas pessoas, né, que recomendam, podem falar alguma coisa assim sobre o background da pessoa. Isso aqui já não, vejam que isso aqui é diferente. Né? Isso aqui são sobre as disciplinas, né, que vocês fizeram. Isso aqui já é uma coisa mais específica, o background da pesquisa, né, da pessoa. Isso aqui não é muito mencionado, mas algumas cartas mencionam, né? Sim, fala muito bem. Né? Redação, importante. A redação nem sempre é mencionado, mas pela própria carta do aluno, né? Você pode conhecer um pouco a redação dele. Né? Então, redação, às vezes é mencionado nas cartas de recomendação. Motivação, né? Que tão motivado é o aluno. Nesse aspecto, é bom sempre tentar falar sim, mas nem sempre. Né? Se você fala sim sempre, você pode chegar a se atrapalhar na sua carreira. Então, você tem que aprender a falar não também. Né? Mas sempre com uma atitude de sim, né? Vamos fazer. Né? Mas com cuidado, né? Sem tentar se comprometer tanto que no final das contas você não consiga fazer nada. Né? Mas sempre mostrando uma atitude positiva. Né? Foi altamente motivado, né? Apaixonado por pesquisa, né? Etc. Né? Muitos exemplos. Vejam que aqui em motivação tem muitos exemplos. Né? Então, é uma coisa que é destacado bastante em cartas de recomendação. Iniciativa. Né? Qual que é a iniciativa da pessoa? Olha, ela teve muitas iniciativas, né? Falou com muitas
pessoas, né, muitos pesquisadores, participou de congressos, começou novas colaborações. Ou seja, um aluno não necessariamente tem que se focalizar no relacionamento com um orientador, né? Pode tentar, né, falar com outras pessoas, né, participar em congressos, etc. Outro exemplo, né? Tuvo iniciativa de escrever projetos de telescópio. Não apenas escrever projetos de telescópio, mas tiveram sucesso, né? Uma qualidade bem importante. Olha, mais exemplos de iniciativa, né? Tem bastantes exemplos de iniciativa, então uma qualidade que é bastante destacada, né? Tem bastante iniciativa e entusiasmo e aprende rapidamente, né? Fast learning curve. Ou seja, mostrar entusiasmo. Entusiasmo existe em português? Sim, mostrar entusiasmo pelo que você está fazendo. Leadership é raro, mas às vezes o aluno pode mostrar, né, algumas características de líder. Mas é raro, uma coisa bem rara de ser destacada em cartas de recomendação. Responsabilidade, né? Ou seja, que tão confiável é a pessoa. Né? In my experience, is a reliable person. Um estudante altamente responsável, né? Leva o trabalho muito a sério, muito maduro, né? E muito dedicado. Né? Então, minha dica é, olha, sempre tenta chegar no horário, né? Se tem uma reunião. Imagina que você está fazendo uma iniciação científica, você combina se reunir com o orientador às 2h da tarde. E no primeiro dia já chega às 2h10. No seguinte dia chega às 2h20. Na seguinte reunião chegou às 2h30. Na outra reunião nem apareceu o cara, sem falar assim nada. O que o orientador pode falar sobre o sentido de responsabilidade dessa pessoa? Não pode chegar às 2h. Tudo bem, remarca, né? Talvez um melhor horário para você seja 2h30. Né? Então, tenta ser responsável, né? Tanto com o horário quanto com o prazo. Habilidade para planejamento e organização é uma coisa difícil, né? Especialmente né? Nessa era atual de mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, sei lá. Então, é difícil ficar focalizado e tem muita coisa acontecendo, mas vocês têm que tentar aprender a se organizar. Então, isso é destacado também em algumas cartas. Né? Impecavelmente organizado e trabalha, né, bastante. Olha, analisar um grande número de estrelas, né, um desafio, né, muito difícil, né, mas conseguiu. Conseguiu, e uma pessoa assim bastante cuidadosa, né? Trabalha bastante, muito organizada, né? Uma pessoa assim metódica, né? Habilidades para a pesquisa. Então, isso aqui são coisas que você vai usar para a sua pesquisa, né? Ou seja, por exemplo, uma linguagem de programação, algum código específico para sua pesquisa, o IRAF, por exemplo, sei lá, o ARES, tem diferentes ferramentas. E ir além apenas de analisar seus dados, né? Ou seja, revisar outros trabalhos, ler artigos da literatura relacionado com o seu trabalho. Vejam, muito entusiasta sobre seu trabalho e sempre olhando as novas publicações que aparecem na sua área, né, a
a cada dia. Isso aqui é importante caso a posição seja para trabalhar em grupo, né? Habilidade para se relacionar com outras pessoas, né? Então, às vezes é mencionado isso, né? Uma pessoa, né, que é agradável de se trabalhar, uma pessoa bastante quieta, mas amigável, né? Não tive nenhum problema em me comunicar com ela, uma pessoa honesta, né, etc. Isso aqui vai depender da posição, né? Se uma posição bem independente, né, tipo você mesmo precisa desenvolver seu próprio projeto de pesquisa, então isso aqui não é assim tão relevante. Importante, mas não é fundamental, né? Porque é uma pesquisa que você mesmo vai desenvolver, né? Mas imagina um projeto no qual você precisa trabalhar com outras pessoas, um projeto para desenvolver em grupo. Então é interessante escolher alguém, né, que tenha mais facilidades de trabalhar em grupo, né? Tenha habilidade de interagir com outras pessoas. She's a good team member, uma boa membro da equipe, né? Olha, tudo com cuidado, né? Sem chegar, é importante se esforçar, mas sem chegar ao exagero de prejudicar a sua saúde, né? Aqui falou, she's not afraid, não tem medo, né, de tomar mais trabalho ainda, né? Ok, tudo bem, se você consegue, tudo bem, mas sem prejudicar, né, a sua saúde, né? Tem bom espírito de colaboração, né? Consegue colaborar, né, facilmente, trabalha produtivamente em equipes, né? Então, isso aqui é bem raro, porque geralmente um aluno de pós-graduação é difícil que colabore com a orientação de um aluno da graduação, mas pode acontecer também, né? Então, às vezes é mencionado nas cartas de recomendação. E coisas que vão além de puramente a pesquisa, né? Por exemplo, ajudar a organizar congressos, né? Então, aqui um exemplo, né? Ele foi muito importante, né, para desenvolver o workshop que a gente teve aqui nesse ano. Né? Participar em reuniões de grupo também é uma coisa que às vezes é mencionada, né? Tipo, é uma pessoa que né, discute bastante nas reuniões de grupo, então isso ajuda, né, a selecionar melhor as pessoas. Que tão flexível você seja, né? Tipo, é alguém que conseguiu né, aprender novas técnicas, né? É uma pessoa que trabalhava com fotometria, mas conseguiu, né, trabalhar agora em espectroscopia de alta resolução. Então, uma pessoa que tem bastante flexibilidade, né? Mudou de técnica, né, facilmente. Independência, que tão independente é a pessoa, né? Ou seja, precisa de muita orientação ou não, né? Isso aí, às vezes tem algumas pessoas que precisam de mais apoio ou não. Então, se a pessoa que talvez a vezes está procurando uma pessoa assim super independente, então obviamente não vai escolher uma pessoa que precisa de muito apoio. Outreach é raro, mas às vezes é mencionado também. É uma pessoa que trabalhou em divulgação científica, né? E aqui tem os itens que eu considero quando eu vou contratar um postdoc, né? Não é apenas uma característica só que eu olho, né? Eu olho em muitas características, né? Publicações, né? As publicações do candidato como primeiro ou segundo autor. Geralmente tem poucas citações, porque o aluno recém está começando, mas também dou uma olhada nas citações, se a pessoa já fez palestras, né? Seminários ou reuniões de grupo.
se já teve algum prêmio. Isso é muito raro aqui no Brasil, porque geralmente a gente não tem prêmios, só lá no final, né? Sei lá, melhor dissertação de mestrado, ou melhor trabalho de doutorado, né? Mas isso geralmente é feito um ano depois, né? O ano seguinte que você termina. Então, mesmo as pessoas que conseguem isso, não vão conseguir colocar isso na sua proposta, né, para um pós-doutorado. Já nos Estados Unidos é bem mais comum, né, tipo, o melhor aluno do primeiro ano, o melhor aluno do segundo ano, o melhor aluno que tirou, sei lá, melhores notas no terceiro ano, o melhor aluno em pesquisa. Então, eles têm muitos mais prêmios do que a gente, né? Aqui a gente praticamente não tem nada quando o aluno está desenvolvendo, né, o trabalho, só após, né, disso. Se ajudou, também é raro, mas se ajudou, bom, também conta pontos, né? Se ajudou a orientar alunos, se já teve algum projeto de observação, se participou como observador, ou se também ajudou a escrever o projeto. Instrumentação é raro, mas pode existir também um caso que o aluno participou em algum projeto de instrumentação. Apoios, né, apoios para projetos é raro, mas pode existir também. Se a pessoa participou em congressos também importantes, se já participou em algum tipo de ensino, divulgação, habilidades para pesquisa, o entusiasmo, responsabilidade. Qual que é o background dessa pessoa, né, na área em que ele trabalha? A carta de apresentação, né, a pessoa que está pleiteando um pós-doutorado tem que escrever uma carta de apresentação. Então, uma coisa importante também, né, qual que é a redação, como que é feita, né, qual que são... Como é que traduz achievements em português? Não, o que ele conseguiu. As conquistas, as conquistas, né? As conquistas, né? O que ele fez, né? O que ele fez no mestrado, no doutorado, né? O que ele está fazendo atualmente. E o plano de pesquisa, né? Então, era isso. Para concluir, apenas gostaria de falar um pouquinho sobre o meu grupo aqui no IAG. Tem um nome perfeito, SAMPA, né? Porque a gente está aqui em São Paulo, né? Stellar Atmospheres, Planet and Abundance. Foi um nome sugerido por um aluno da graduação, o Lucas Schirber. Então, atualmente somos 6 pessoas, né? Eu, uma aluna de mestrado, 3 de doutorado e um pós-doutorado. Mas já teve outras pessoas, né? Sempre estão chegando e saindo várias pessoas. Só esse ano já saíram 3 pessoas do grupo. Aliás, 5 na verdade, né? Mas 2 temporariamente, né? A Marília está fazendo um doutorado sanduíche na Austrália. E cadê o Henrique? Não está aqui o Henrique? Está faltando o Henrique. Ah, está aqui, ó. O Henrique. O Henrique está fazendo um sanduíche no Instituto Max Planck na Alemanha, tentando complementar a pesquisa dele no doutorado. Então, o que é estudado no meu grupo é bastante amplo, né? Arqueologia da nossa galáxia, né? Como que a nossa galáxia se formou e evoluiu, né? As diferentes componentes da nossa galáxia, o disco, o halo, o bollo da galáxia. Astrofísica estelar também bastante, os parâmetros das estrelas, como que as estrelas rodam, atividade magnética, composição química, e também pesquisa em exoplanetas. Então, um grupo de pesquisa assim, com diversas áreas, né, de pesquisa, e a gente publica bastante. Tá? Isso aqui é um ano atípico. Tá? Geralmente a gente não publica tanto assim, mas o ano passado a gente
conseguiu publicar 15 artigos, o que é bastante para um grupo de meia dúzia de pessoas, né? Sendo que eu sou a única pessoa sênior, né? O único professor. Os outros são alunos ou pós-doutores. E a gente organiza congressos também. Aliás, esse é o terceiro workshop que a gente está organizando. E é muito legal, porque os alunos podem se envolver, né? Então, se eu escrever cartas de recomendação, eu posso também falar um pouco sobre isso, né, nas cartas. Então, isso aqui é um congresso que a gente fez para mais direcionado sobre exoplanetas. A gente, inclusive, já fez congresso fora de São Paulo. A gente fez um workshop lá em Porto Alegre também. A gente tem uma página no Face também. Trabalho bastante também com divulgação no Twitter. A gente tem um blog também. E, bom, tentando juntar tudo, né? Ensino, pesquisa, divulgação. E eu tento sempre conscientizar, pelo menos o meu grupo, né, sobre tentar falar um pouco sobre a população, não apenas, né, o que a gente faz, mas também as dificuldades que a gente tem, né? Vocês podem ver aqui como, né, o orçamento para a ciência no Brasil está diminuindo, né, a cada ano. 2018 vai ser pior ainda, né? Vai ter um corte de pelo menos 25%. Né? Então, são coisas importantes que a gente tem que falar, né? Não é só fazer aula e fazer pesquisa, né? São coisas que nos afetam diretamente, né? Afetam vocês também, o futuro de vocês também, né? Então, eu acho que vocês têm que se engajar também nessas atividades. Eu sei lá, eu sempre achei que os jovens, né, têm um espírito mais rebelde, mas cadê esse espírito rebelde, né, de vocês? Né? Outro dia estava escutando uma música, né, da Legião, e justamente falava sobre isso. Olha, há muito tempo atrás, né? Quem que roubou essa coragem de vocês de tentar mudar o mundo? Né? Vocês são jovens, né? Vocês têm que ter esse espírito de rebeldia. Né? Então, olha, às vezes é difícil, né? Tem docentes que talvez vão jogar você lá no chão, mas continuem, né? Não deixem ninguém tirar de vocês esse espírito de continuar para frente. Obrigado. Muito obrigada, é muito comovente. Tem perguntas? Então, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu tenho que escrever pela primeira vez na minha vida uma carta de recomendação para uma pessoa, para os Estados Unidos. Você acha que eu deveria mesmo usar superlativos de modo Sim. de fazer algo? Definitivamente. Dentro do possível, né? Se a pessoa tiver uma redação péssima, obviamente você não vai escrever. Se a pessoa escreve, né, como um prêmio Nobel, não dá para escrever. Mas dentro do possível, escrever sempre com superlativos, né? Porque eles fazem isso, né? Então, se você escrever uma carta assim meio morna, né? Então as possibilidades dele, né, vão ser menores. Então, dentro do possível, destacar todas as qualidades, né? E com exemplos, né? Como mencionei, com exemplos, né? Dar algum exemplo. Se você fala que uma pessoa que sabe se organizar muito bem, dar um exemplo, né? Esse aluno ajudou a organizar, sei lá, esse website, ou ajudou a organizar um evento, dar exemplos. Dar exemplos é muito importante em cartas de recomendação.
Quem roubou de você essa coragem de fazer perguntas? Yes, Diego. Acontece bastante essa questão de assédio, né, com relação a alguns alunos, até dos próprios orientadores, enfim. E muitas vezes o aluno não pede, sei lá, a carta para o próprio orientador, enfim, ou para as pessoas mais próximas. Tem como você detectar na carta que existe alguma tensão, mas por parte do orientador, enfim, dá para, na hora que receber a carta, ter uma réplica, por exemplo, da pessoa que está envolvida nela? Sim, nesse aspecto é importante que o Diego está perguntando no caso em que não existe uma boa relação, né? Pode acontecer entre aluno e orientador, aluno-professor também, né? Pode acontecer. Né? O que fazer nesses casos? Né? Olha, nesses casos eu sugiro, se forem 3 cartas de recomendação, ótimo, né? Porque aí a pessoa vai poder ter 3 visões diferentes e não apenas a do orientador. Né? Se for apenas 2 e você sabe que o seu orientador vai fazer uma carta assim, que não vai ser muito boa realmente, então eu sugeriria talvez solicitar mais uma carta adicional, né? Mas é um problema muito grave, né? Infelizmente acontece, é uma coisa real que acontece bastante, né? Então, no caso da graduação, eu recomendo a vocês que denunciem. Tem uma forma de fazer isso anonimamente, pelo menos aqui no IAG, ainda existe, eu acho, o formulário de avaliação das disciplinas. Existe ainda? Então, isso aí é uma coisa que o docente não tem acesso, em teoria, né? Ele não tem acesso. Então, lá no formulário de avaliação, né, tem algumas coisas para você marcar, mas tem também um campo em branco, né, que você pode colocar, né, sei lá, o professor, né, fez tal comentário inapropriado, sei lá. Na verdade, eu acho que não deveria se chegar até esse ponto, né, mas, talvez tentar denunciar, inclusive, antes, né, disso. Mas também na avaliação, né, da disciplina, do docente. Esses comentários, em teoria, apenas são lidos pela secretária da graduação. Então, ela vai reunir todas as avaliações dos alunos da disciplina. E além de fazer a avaliação dos diferentes quesitos, no final do reporte da secretária, ela vai fazer ela vai digitar todos os comentários dos alunos. Né? Podem ser positivos também, né? Não necessariamente vão ser negativos, né? Mas tudo bem, talvez vocês não conseguiram fazer nada durante a disciplina, mas pelo menos as pessoas que estão lendo esses comentários, né? Os docentes, por exemplo, anteriormente a professora Jana era a coordenadora do curso, ela lia todos os comentários, ela vai ler todo, bom, ela agora já não é, né? Mas ela lia todos os comentários e aí podia ter uma ideia, né? Se o docente realmente está assediando os alunos, né? E existem diferentes tipos de assédio, né? Não apenas assédio sexual, né? Tem assédio também, um maltrato aos alunos, né? As capacidades do aluno, uma coisa que eu acho que não devia ser permitida. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu tenho uma dúvida no sentido de, por exemplo, a gente que é da graduação e vai fazer a transição para pós-graduação, independentemente de onde for,
Tem uma diferença muito grande entre o peso, por exemplo, do seu histórico escolar, dos projetos que você fez durante a graduação, a carta de recomendação, por exemplo, sua nota no EUF, para a transição da graduação para a pós-graduação, ou qual o peso dessas avaliações, ou depende do programa? Uma coisa Olha, assim. depende do programa. Aqui no IAG, especificamente, o que para você entrar, primeiro tem que atingir a nota mínima estabelecida pela pós no exame unificado de física. Se você atinge essa nota mínima, a princípio você já está dentro da pós-graduação. Agora, o seguinte problema é a bolsa. E a bolsa já vai depender de uma avaliação do que você falou. Se fez iniciação científica, vai ter um determinado pontos. Se publicou um artigo, também vai ter mais pontos. Se participou do congresso, vai ter mais pontos também. Então, tudo isso conta na hora da bolsa, porque levando em conta tudo isso, inclusive o tempo, pelo que eu sei, se você demora muito tempo, a cada semestre ou a cada ano que passa, eles descontam um pouco na média. Um pouquinho vão descontando. Então, se você demora muito tempo em fazer a graduação, você é prejudicado. Não muito, eles vão descontando aos poucos. Lógico, se alguém demorou muito tempo, aí sim vai ser prejudicado. Mas geralmente eles descontam pouco. E tudo isso vai contar. Quantas iniciações você fez, se você já participou em congresso, tudo isso conta para a nota final. Porque com todos esses cortes que estamos tendo, cada vez temos menos bolsas. Então, por exemplo, no último, eu acho que tinham 8 alunos que foram aceitos e só tinha 4 bolsas. Então, como fazer uma pós-graduação sem bolsa? É complicado. Então, é importante. Vocês estão vendo que mesmo aqui no IAG, para fazer pós no IAG, é importante fazer uma iniciação científica, participar de eventos, porque isso vai contar na sua nota final, na avaliação para uma pós-graduação. Mais alguma dúvida? Voltando no assunto da carta de recomendação, existe um peso diferenciado, por exemplo, uma carta que vem do meu orientador de C, ou o peso de uma carta de um professor que foi meu professor só numa disciplina da graduação? Existe um peso diferente entre as cartas ou não muito? Sim, a pergunta é sobre qual o peso da carta de recomendação. Olha, infelizmente, aqui no IAG, que eu saiba, a carta de recomendação não tem, quase que não tem peso. Não. Eu acho que é uma coisa importante que devia ser levada em conta. Na verdade, se dependesse de mim, o processo de admissão na pós-graduação teria uma prova de redação. Tá? Seria só, bom, lógico, contaria também se você fez IC, ou seja, o currículo contaria, né? Mas para mim seria importante uma prova de redação. Isso seria uma coisa que eu avaliaria bastante. Em resumo, aqui no IAG, eu acho que isso quase que não conta, não. Mas em outras instituições, lá nos Estados Unidos ou na Europa, isso vai ter um peso muito importante, bastante importante, aliás.